Na freguesia de São Miguel de Seide, concelho de Vila Nova de Famalicão, todos os caminhos vão dar à Casa-Museu Camilo Castelo Branco, uma moradia amarela do século XIX, pontuada de janelas em quadrícula, emolduradas a vermelho escuro, lembrança das típicas casas rurais do norte do país. A sua exemplar recuperação, bem como o feliz exercício de manter viva a memória do poeta, com recurso a poucos elementos decorativos, valeu-lhe em 2006 o prémio APOM, da Associação Portuguesa de Museologia, para melhor museu português. Chamar a esta casa Casa de Camilo é uma desculpável mentira. Ela tomou esta designação pelo facto de Camilo ter sido o seu hóspede mais conhecido. Foi mandada construir no segundo quartel do século XIX por Manuel Pinheiro Alves. Ele era natural de São Miguel de Seide e emigrara para o Brasil, onde fez uma avultada fortuna. Em 1850, ele tinha sediado os seus negócios praticamente na cidade do Porto. É aí que ele vai casar em 1850 com Ana Augusta Plácido. Pinheiro Alves tinha 43 anos, Ana Plácido tinha 19 anos. Depois a história é conhecida. Ela veio envolver-se com um escritor público, que se chamava Camilo Castelo Branco, já bastante conhecido. Arrebenta ao escândalo, são presos na cadeia da Relação do Porto e vêm a ser absolvidos em outubro de 1861. Essa decisão foi mortal para Pinheiro Alves. Desgostoso com a situação, vem a falecer em Vila Nova de Famalicão em junho de 1863. Entre os seus bens contava-se a casa e a quinta de São Miguel de Seide. Foi no inverno desse ano de 1863 que Camilo se veio instalar na Casa Amarela de São Miguel de Seide. Até o fatídico dia de 1 de junho de 1890, o eixo em torno do qual vai gravitar a vida e a produção do escritor foi esta moradia. Aqui ele vai escrever grande parte e parte importante da sua bibliografia. Aqui vai partilhar a distribuição de afetos à sua tribo com uma mulher que ele já não ama, mas sem a qual não pode passar. Aqui vai viver em sobreexcitação nervosa, agravada por catástrofes familiares, a loucura de Jorge, os devaneios do Nuno e as mortes prematuras da neta e do enteado presuntivo. Camilo teve com Ana Plácido 2 filhos, ou 3, se Manuel também o for. Estes jovens herdaram as piores características de os Brocas. Os Brocas eram um epíteto com que os condiscípulos do seu bisavô o presentearam quando este estudou em Coimbra. Pensavam eles que aquele aspecto rude lhe derivara da muita broa que comeu em Vila Real. Eram boémios, femieiros, bêbados e distribuíam pancadaria por estes espaços em redor, por feiras, por festas. Eram filhos bastante difíceis para o casal de São Miguel de Seide. Estamos no quarto de Nuno, o filho mais novo de Camilo e de Ana Plácido, e que por estas características que mencionei, o pai entendeu que a melhor forma de lhe arranjar um emprego era casá-lo rico. Ora, havia em Vila Nova de Famalicão uma jovem que estava em ponto de casamento. Tinha 18 anos e era herdeira de uma fortuna avaliada em 300 contos de réis. Camilo começou a escrever as cartas que o Nuno copiava canhestramente e eram enviadas à jovem. Poderão imaginar o efeito que estas cartas tiveram num coração tão virgem. Foi tal e qual um efeito de faca quente em manteiga. A jovem veio apaixonar-se, foi raptada e veio a casar com o Nuno em 1881. Porém, a jovem, pouco tempo depois, se apercebeu que o Nuno não era efetivamente o D. Juan que as cartas pintavam. Nuno Castelo Branco e Maria Isabel da Costa Macedo, também conhecida pelo Diamante Negro,
Tiveram uma filha. Com as mortes prematuras da filha e da mulher, o Nuno vem herdar uma fortuna considerável. Mas, rapidamente, ele se encarregaria de esbanjar todos esses bens. Esta árvore que se apresenta ao visitante na fachada posterior foi provavelmente plantada pelo filho louco de Camilo, o Jorge, e é vulgarmente designada assim Acácia do Jorge. Ele costumava empoleirar-se nos seus galhos, sobretudo à noite, arrancando da flauta melodias que pareciam aos vizinhos demasiado tristes e demasiado melancólicas. É como se estas notas musicais pudessem representar, nos intervalos da loucura, lampejos de gênio na escuridão de um cérebro queimado. Também Camilo costumava usar esta árvore, principalmente a sua sombra, nas longas e quentes tardes de verão, colocando aqui uma secretária e dando aso à sua imaginação. Camilo Castelo Branco, primeiro Visconde de Correia Botelho, nasceu em Lisboa a 16 de março de 1825. Segundo filho ilegítimo de Manuel Joaquim Botelho e Jacinta Rosa do Espírito Santo, uma sua criada, cedo se viu privado dos cuidados maternos pela morte prematura da mãe, 2 anos após o seu nascimento, e do pai, pouco tempo depois, ficando órfão com apenas 10 anos. Estes trágicos acontecimentos viriam a determinar o seu perfil errante, a inconstância da sua vida amorosa, bem como a profusão da obra literária, reflexo do seu próprio percurso biográfico. Camilo foi seguramente o mais romântico dos nossos escritores e o primeiro com estatuto profissional. Para assegurar a sua subsistência e das famílias que foi constituindo, publicou trabalhos jornalísticos e ensaios, escreveu poesia, novelas e fez crítica literária, além de dezenas de traduções, tudo a um ritmo frenético. A sua biografia ultrapassou em muito a centena de títulos, facto que lhe valeu o cognome de O Forçado das Letras. A cozinha de grande chaminé, fiel exemplar de outros tempos, e a casa de jantar, com mobiliário austero e simples, fazem o retrato perfeito das casas senhoriais do Portugal rural do século XIX. O escritório mantém todas as características do antigo gabinete de trabalho de Camilo. A grande secretária que partilhava com Ana Plácido, assente na qual estão o seu tinteiro de madeira e uma lamparina de azeite, à luz da qual trabalhava de preferência o solitário de Seide. As paredes estão revestidas de estantes com parte da biblioteca particular do escritor. São 708 obras em 856 volumes, alguns enriquecidos com notas a lápis do próprio punho de Camilo. Note que todos os homens graves deste romancista são conselheiros acácios. Nunca varia a caricatura. Os 13 tomos desta obra são muito raros e vendem-se por alto preço. O valor real da extraordinária versão é insignificantíssimo. A raridade da obra deve-se a ter sido vendida a peso quase toda para as mercearias. O escritório e os quartos de Camilo e de Ana Plácido ficam situados no terceiro piso. Podemos dizer sem qualquer exagero que Camilo se sentia acorrentado a esta secretária. Ele próprio o diz e escreve no proémio das noites de insónia. Vou ao jazigo das minhas ilusões, exumo os esqueletos. Visto-me também eu das cores prismáticas dos 20 anos. E depois, neste festim de mortos, conversamos todos. Eu, no alto silêncio da noite, escrevo as nossas palestras. Venho então sentar-me a esta banca, dou formas dramáticas ao diálogo dos meus fantasmas e convenço-me de que pertenço bem aos vivos. O escritor transportava às costas o pesado fardo de ter de acudir aos gastos extravagantes dos elementos da sua família nuclear, naturalmente os gastos dos filhos. Situação que o vergava
sobre os livros e sobre o tinteiro de madeira. Sobre os livros, porque era um leitor insaciável. Sobre o tinteiro, porque fora geneticamente formatado para escrever, escrever, escrever sempre, passando como que por osmose para as suas personagens, os dramas, que eram efetivamente os seus. A longa permanência de Camilo nesta região fornecer-lhe-á, através da sua paisagem física e humana, temas de inspiração e de criação literária. São disso exemplo O Senhor do Paço de Ninães, A Bruxa do Monte Córdova, A Brasileira de Prazins e As Novelas do Minho. Sentada no minarete da casa, a fumar charuto, Ana Plácido conversava com os aldeões que passavam, e assim facultou à ficção camiliana muitas das histórias que preenchiam a vida e o imaginário do povo minhoto. E Camilo escreve, em A Filha do Arcediago, tudo isto que eu sei, e muito mais que espero saber, é-me contado por uma respeitável senhora. A paisagem envolvente da Casa Amarela de São Miguel de Ceide está na gênese de romances como A Bruxa do Monte Córdova ou O Senhor do Paço de Ninães. E a vida reflete-se na obra de forma evidente, sobretudo em Amor de Perdição, a mais emblemática novela de Camilo, escrita, diz-se, em apenas 15 dias, correu o ano de 1862, na cadeia da Relação do Porto, onde estavam enclausurados os amantes, Camilo e Ana Plácido, acusados do crime de adultério. O tempo dedicado à escrita e à leitura era repartido entre o escritório e o quarto. Podemos observar o crucifixo, aos pés do qual Camilo mandava o empregado Manuel Caniço todas as noites acender a lamparina. E depois a prateleira, onde ele depunha os livros que ia lendo e anotando. Sobre anotações importa referir que não se inibia Camilo a tecer os mais duros comentários sobre aquilo que lhe parecia não ser concordante com o que pensava. É uma demonstração do afiado bisturi camiliano. A cama de Ana Plácido ficava em frente à de Camilo Castelo Branco. Ela mandara deitar abaixo a parede que aqui existia para poder velar por ele durante a noite. É incontornável referir aqui que controlar o gênio difícil de Camilo e domesticar os terríveis feitios dos 3 filhos exigiam uma mulher com alma de ferro. Aliás, alguém um dia disse que Ana Plácido era a mulher doméstica por excelência, o anjo tutelar da família, a dona, a dirigente da sua casa e a enfermeira da família, física e moralmente. Na sala de banho não faltam a armação de suporte à bacia e jarro e a luxuosa banheira, exemplar raro, com reservatório e conduta para água quente, onde o escritor se espraiava na busca de inspiração. Este relógio de caixa alta é o único elemento vivo que se mantém desde o tempo do escritor. Nós estamos na sala do bilhar. Havia aqui uma mesa de bilhar que era o jogo predileto de Camilo. O escritor mandara uma carta ao médico de Aveiro, o oftalmologista Dr. Edmundo Magalhães Machado, mais ou menos com este teor. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor. Sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Chame-me Camilo Castelo Branco. Estou cego. O médico, sensibilizado com o teor da carta e também a insistências de amigos que Camilo tinha no Porto, deslocou-se
a Vila Nova de Famalicão, no dia 1 de junho de 1890. Era domingo. Depois de ter consultado Camilo, o médico aconselhou a ir para o Gerês, passar uns dias nas termas e depois comparecer em Aveiro. Camilo não vislumbrou nas palavras do médico qualquer esperança de que a sua cegueira era reversível. Pediu então a Ana Plácido que acompanhasse o médico ao terreiro da Quinta de São Miguel de Seide. E então, pelas 3:15, desfechou nesta cadeira um tiro no parietal direito. Chamados o médico e o padre, veio a falecer neste canapé pelas 5 da tarde. Era o dia 1 de junho de 1890. Le stelle e dolezzava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena entrava in la fradrante. No espaço de mostras temporárias da Casa Museu podem ver-se os Passos de Camilo, exposição sobre os lugares que marcaram a sua vida e obra. Lisboa, lugar onde nasceu e foi batizado. Ribeira de Pena, Porto, onde reparte o tempo entre os estudos e a vida boémia e é preso, na cadeia da relação, pronunciado pelo crime de adultério. Braga, Vila Nova de Famalicão, onde produz parte importante da sua biografia e põe fim à vida a 1 de junho de 1890. E Vilarinho de Samardã, da sua infância, reminiscência de um primeiro amor e único feliz, onde escreveu os primeiros versos, incentivado por um tio, o padre António Azevedo, um dos grandes responsáveis pela sua educação. No tempo de Camilo eram aqui as cavalariças e local onde se guardavam as alfaias usadas no cultivo da Quinta de São Miguel de Seide. Hoje é loja de vendas de artigos do teor camiliano e também espaço onde se apresentam exposições temporárias ou objetos que, tendo ou não pertencido a Camilo Castelo Branco, são incontornáveis para fazer a ponte para a sua vida e para a sua obra. Há também a história do burro. Numa fase de difícil mobilidade, prescreveu o médico de Camilo ao escritor que andasse de burro e não a cavalo. Ele entendeu encomendar em Coimbra um burro que fosse pacífico e espirituoso. Veio o burro de comboio. Camilo mandou informar o chefe da estação que estava para chegar um bacharel de Coimbra. Imaginarão o espanto que foi para o chefe da estação quando chegou à última carruagem e viu o paquiderme. Eles foram enganados no negócio, tanto Camilo como o seu amigo de Coimbra, o Neves e Melo. E é verdade que o povo criou uma história paralela àquelas cartas que existem hoje sobre este caso. Camilo tinha ido à feira à Vila Nova de Famalicão e no regresso, ao chegar a São Miguel de Seide, vinha a pé. O burro vinha muito cansado. Um fidalgo de Landim, ao passar por Camilo e pelo burro, achou que era oportuno fazer graça e perguntou-lhe: "Então, senhor Camilo, como é que vai o burro?" Ele respondeu: "A cavalo, senhor fidalgo, a cavalo." Na nova construção, da autoria do arquiteto Cisa Vieira, satélite fronteiriço da Casa Museu, assenta morada o Centro de Estudos Camilianos, lugar onde se promove o estudo e a investigação da vida e obra do escritor, exemplar painel descritivo e sarcástico da sociedade portuguesa do século XIX. Ao dispor dos visitantes está toda a espécie de documentação existente.
Os suportes vão do papel ao digital, que chegou com a informatização. E há galerias e um auditório, espaços usados para exposições temporárias, colóquios e todas as iniciativas que visem refletir sobre o escritor que dá nome à região. Na galeria do Centro de Estudos Camilianos, recordam-se as muitas mulheres da vida do escritor, desde a mãe que não o conheceu, facto que despoltará nele uma carência afetiva que surgirá como parte integrante do seu universo novelístico, até Ana Plácido, a derradeira e incansável amante, mulher, mãe, também escritora e colaboradora de Camilo. A casa que acabamos de visitar é hoje a maior memória viva do drama camiliano e um dos grandes solares da nossa literatura. Não desejamos que ela seja um mausoléu dos bens culturais que pertenceram ao escritor, nem que se limite a marco evocativo da sua vida ou da sua obra. Queremos sim é que a Casa de Camilo seja cada vez mais um ponto de irradiação do muito que há a fazer pela língua, pela literatura e pela cultura portuguesas.